convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou deixar no computador da Júlia para que ela possa nos dar o texto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 7, Júlia. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Convido você a acompanhar a leitura e manter a sua Bíblia aberta durante esse tempo aqui de meditação. Ainda, Paulo diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Até aqui, versículo 10. Eu convido você a orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Fale: Senhor, obrigado por tudo que a gente já cantou e viu aqui essa noite. Fale ao nosso coração um pouco mais, a partir da Tua palavra lida. Façamos essa oração juntos. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Obrigado por esse dia especial reservado para o Teu serviço. E o fato de estarmos aqui na Tua casa, certamente, nos diz algo muito especial. Primeiro, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. A despeito de qual que seja a nossa história, a despeito de qual que seja a razão de estarmos aqui, mas foi o Senhor que nos trouxe, usando a nossa história, usando amigos, irmãos, parentes, foi o Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui certamente para louvarmos o Teu nome, certamente para desfrutarmos da comunhão existente na Tua igreja, para desfrutarmos deste mover do Teu Espírito quando cantamos, quando ouvimos, quando participamos do culto ao Senhor. E aqui estamos diante da Tua palavra, lida mais uma vez. Deus, essa palavra ela é viva e ela é plenamente eficaz para nos dividir ao meio, para nos partir, nos fragmentar diante do Senhor, mas para nos refazer por Tua graça, por Tua misericórdia. Por isso, Deus, nos colocamos aqui diante do Senhor, pedindo: o Senhor fale um pouco mais ao nosso coração. É a nossa oração e nós Te agradecemos por tudo até aqui, em nome de Cristo. Amém. Amém. Mantenha a sua palavra aberta neste texto. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões que eu considero ser interessantes aqui, mas antes, porém, eu quero recordar uma pequena história. Eu desde pequeno tinha lá o hábito de, vez por outra, pedir a minha mãe ou meu pai que contasse alguma história. A gente vê isso na televisão, os pais pedindo, ou os filhos pedindo aos pais para contar histórias, e algumas histórias fazem parte aí da nossa história inteira. E lá na nossa casa tem uma historinha bem curiosa, que a minha turma lá já decorou. E tem uma parte final, essa história é uma história de uma formiga. E essa formiga ela tem um problema, ela está diante de um grave problema. Andando no meio da floresta, um pedacinho de gelo agarra em uma de suas patinhas, e ela não sabe o que fazer com aquilo, e de repente ela questiona Deus. Fala: Deus, por quê?
por que você é tão forte e você não derrete a neve do meu pezinho? E então há um diálogo nessa história inteira que revela algumas coisas bem curiosas. E ela diz mais ou menos o seguinte para Deus: Deus, por que você é tão forte, que você domina o homem prende o cachorro caça o gato caça o rato rói a parede cerca o vento sopra a nuvem tampa o sol não derrete a neve do meu pezinho. Então esse é um dilema da formiguinha. E a história é interessante. Se você quiser, pode pedir o Natan ou a Ana, ele conta essa história para vocês, de cós salteado. Mas a história revela a soberania de Deus diante de todas as coisas. É Deus quem governa tudo. Sim, tudo nessa história revela o mover e o cuidado de Deus. E quando nós olhamos cada detalhe da historinha, nós vemos que cada pessoa, cada personagem da história cumpre um papel como personagem, ou cada coisa cumpre um papel para que Deus cumpra o seu propósito na vida das pessoas, se valendo de cada um dos personagens. E assim o apóstolo Paulo faz com as suas igrejas. É assim que o apóstolo Paulo é usado por Deus para cumprir o propósito de Deus na vida de tantas pessoas, a ponto de seus escritos chegarem até nós nesses dias. Desta epístola aqui, que tem muitas curiosidades, que às vezes nós, quando lemos, passamos aqui batido em muitas dessas coisas, algumas dessas curiosidades aqui falam sobre o que o apóstolo Paulo pode aprender, ou, na verdade, o que ele aprendeu que é capaz de nos ensinar. Essa é uma grande questão. Então aqui nós temos muitas coisas, e uma delas é uma oração não atendida. Quando nós lemos, vocês viram que Paulo fala que ele pediu a Deus, por 3 vezes, para que Deus fizesse algo por ele, e Deus não faz. O ponto da reflexão aqui é, primeiro, essa parte da epístola fala da defesa de Paulo. Paulo está se defendendo. Paulo está se defendendo. Pega a sua Bíblia e olhe, por favor, um pouquinho atrás, um pouquinho nas páginas anteriores, você vai logo perceber que Paulo continua a sua defesa, ou seja, Paulo no capítulo 11 ele continua a sua defesa, então ele já vem se defendendo já de alguma coisa. E essa é a primeira questão. Paulo está se defendendo de quê ou de quem? Qual é a circunstância? Por que Paulo gasta tanto tempo para se defender? Por que Paulo, no meio de uma carta, que geralmente ele escreve para orientar a igreja, geralmente ele escreve para direcionar o caminhar dos seus servos, dos seus discípulos, por que Paulo aqui nesta epístola, uma epístola famosa, de uma igreja famosa, é nesta carta aqui, ou pelo menos na primeira carta, que nós temos o hino ao amor, 1 Coríntios 13. Essa é uma igreja que é repleta de dons, e Paulo precisa alinhar algumas coisas sobre dons. É nesta epístola, ou nesse conjunto, somando a primeira e a segunda epístola, ou seja, é para esta igreja que Paulo fala sobre a Santa Ceia, que Paulo fala sobre dons. Mas por que Paulo, então, vai precisar se defender? De quem que Paulo está se defendendo? É uma das questões aqui. A outra questão, já falei, uma oração não respondida. Poxa vida, e logo na Bíblia, que nós aprendemos que a oração é respondida. O que é isso? Como é que isso chega para nós? É o que a gente poderia chamar de paradoxo. Isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas posso falar de uma vez? O paradoxo fala de algo que contraria as expectativas humanas, que geralmente são baseados em alguma crença, em algum princípio. Então, quando alguém fala algo do tipo, a oração não foi atendida, sendo que nós cremos que a oração é respondida, isso pode ser um paradoxo. Mas aqui nesse texto existem alguns. Exemplo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim? Nos nossos dias, olhando para a vida comum, se nós retirássemos esse princípio da Bíblia, se esse não fosse um princípio bíblico, vocês acreditam mesmo que qualquer pessoa fora dos princípios bíblicos acreditaria que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Não, não. Saindo da Bíblia, saindo dessa perspectiva, o poder se aperfeiçoa no poder, o poder se aperfeiçoa nos recursos, o poder se aperfeiçoa nas relações que nós temos, o poder se aperfeiçoa numa série de coisas, mas menos na fraqueza. Esse é um paradoxo. Bom,
nós temos aqui lições tão antigas quanto essa própria epístola, mas que nos servem não só para hoje, mas para o futuro. São algumas coisas para a gente pensar. Algumas linhas aqui para a gente refletir um pouco sobre do que a gente está falando, do que Paulo está tratando nessa parte da epístola. E, sinceramente, se a gente não pensar que Paulo está se defendendo aqui, e se a gente olhar mais cuidadosamente para que tipo de defesa Paulo está fazendo, a gente perde muito aqui da carta. Eu quero compartilhar algo com vocês sobre isso. Primeiro, a primeira questão que pode nos saltar os olhos, eu vou compartilhar, é que a ação de Deus, mediante ao pedido de Paulo, vai servir como uma medida de proteção para Paulo. O que é isso? A ação de Deus de dizer não para ele. É uma oração séria. É um pedido sério para o apóstolo Paulo, ou do apóstolo Paulo. A ponto de Paulo voltar 3 vezes, em 3 pedidos, em 3 orações. Paulo não está falando que numa oração ele pede 3 vezes. Ele fala 3 vezes pedir ao Senhor. Do que Paulo se defende, então? Do que Paulo precisa se proteger, já que Deus fala não para ele, e nessa ideia aqui que eu apresento para vocês, serve como uma medida de proteção para o apóstolo Paulo. O texto vai nos mostrar, ou vai completar, que o apóstolo Paulo está se defendendo e precisa se proteger de pessoas. Algumas pessoas estão acusando o apóstolo Paulo de coisas muito, muito graves. Volta comigo os seus olhos aí para o capítulo 10. Olha só, primeiro, Paulo está sendo acusado de ser um covarde. É um ataque contra a sua coragem moral. Capítulo 10. E eu mesmo, capítulo 10, versículo 1, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Algumas pessoas acusavam Paulo e seus discípulos, Paulo e seus líderes, de serem mundanos, carnais. Esta igreja, ou algumas pessoas nessa igreja. E Paulo continua, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, ou seja, conhecimentos que estavam sendo ensinados no meio dessa igreja, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora olha aí o versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo promete voltar a essa igreja. Paulo disse, olha, já visitei vocês, mas eu vou voltar. E eles cutucaram a onça com a vara muito curta. Porque diante disso que está acontecendo, diante das acusações, Paulo está dizendo, eu vou voltar, mas já que a acusação é essa, ok, eu oro para que eu não precise tratar vocês da forma como eu penso que deveria tratar. Mas já que é assim, eu vou. Oro para que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar certas pessoas que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Uma outra versão. Então, esta é a parte aqui desse ataque. E Paulo, então, promete uma demonstração de poder espiritual na disciplina desses crentes, segundo um comentarista, recalcitrantes. Mas ainda, não só isso. Além desse ataque aí, Paulo também precisa se defender ou ser protegido de um ataque contra a sua força moral. 2 vezes. Não é isso. Não é força moral. Contra a sua força moral, mas contra a sua força de sua presença, sua coragem moral, a primeira. A sua coragem. Paulo, você é covarde. O que eles dizem é isso? Você é covarde. Sabe por quê? Quando você está perto da gente,
Você é uma coisa, você é mansinho, mas quando você está longe, você manda essas cartas que você manda. Essa é a acusação. Olha o versículo 10. As cartas com efeito, do mesmo capítulo 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Paulo está sendo acusado da sua presença, ser fraca, de não ser corajoso, de ser um covarde e de não ter força moral. Mas diante dessa acusação, Paulo promete também a sua resposta. Eu vou ler desde o versículo 7 do capítulo 10. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Paulo está dizendo, olha, eu não quero parecer que as minhas cartas são feitas para intimidar vocês. Versículo 9, versículo 10, como lemos, e agora o 11. Considere o tal isso, ou seja, a pessoa que pensa isso, considere o seguinte, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. A relação dessa igreja, ou de novo, de algumas pessoas desta igreja com o apóstolo Paulo, está por um fio. Essa carta não é uma carta leve para esta igreja, para essas pessoas. Essa é uma carta de um confronto direto. Ainda, a última parte aí do capítulo 10 fala daquilo que a gente pode chamar aqui de um ataque contra os seus direitos ministeriais. Olha, do versículo 12 em diante. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos das coisas já realizadas em campo alheio. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que, olha, na verdade, o meu direito ministerial foi dado por Cristo, foi Ele que nos colocou até aqui, foi Ele que me trouxe até aqui, e isso não para aqui. Isso é quase que um trampolim daqui para eu anunciar o Evangelho em outros lugares, além das fronteiras das regiões de vocês, e isso já começou a acontecer. Paulo está reivindicando a sua autoridade espiritual, a sua autoridade ministerial e, principalmente, reivindicando aquele local, aquele espaço geográfico, como o espaço de ação ministerial de Deus através dele e dos seus companheiros. Então Paulo precisa se defender dessas acusações, Paulo precisa de proteção contra essas acusações, é disso que ele está se defendendo. É uma relação realmente muito estreita, muito complicada com algumas pessoas, há um ensino muito pesado sendo espalhado no meio dessas pessoas, falsos mestres, falsos ensinamentos, falsa doutrina, tudo que poderia prejudicar o andar da igreja, e muita coisa com cara de piedade, muita coisa com cara de espiritualidade. Mas sabe de uma coisa? Quando nós lemos lá o nosso capítulo 12, e a gente lê que diante de uma série de revelações, as quais o Senhor tinha feito a Paulo, ele poderia bater no peito e dizer, olha, eu tenho conhecimento dessas coisas, eu posso dizer de cadeira do que está acontecendo com toda a autoridade. Paulo diz então, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo precisa se proteger de si mesmo. Paulo precisa se proteger de si mesmo. Paulo talvez seja nessa parte de ação do Espírito Santo na vida da igreja, na expansão do Evangelho. Paulo talvez seja o apóstolo ou o obreiro melhor preparado de todos esses que a gente vê aqui no Novo Testamento. Talvez seja ele, com toda a cultura, preparado mesmo para conversar, para dialogar, para escrever, ousado em palavras, mas Paulo precisa se proteger de si mesmo. Essa história de espinho na carne, o texto que a gente tem aqui em mãos, já causou muita coisa, muita especulação ao longo da história. Assim, o que é esse espinho na carne? Do que Paulo está falando? E existem várias teorias, muitas teorias. Mas o texto não fala, o texto não nos ajuda com isso. A teoria de que seja algo pessoal, de que seja algo na sua relação com algum dos líderes dessa própria igreja, o peso sobre a igreja. Outras pessoas falam de uma enfermidade, de epilepsia e outras coisas mais. Questões na área da sexualidade. Uma série de coisas, um monte de teorias, e essas teorias são sempre derrubadas por uma série de coisas. Talvez porque Paulo mesmo não quisesse falar para a gente o que é isso, mas por quê? Porque, de fato, a grande importância não é a gente saber... Obrigado, Mateus. A grande importância não é a gente saber o que é esse espinho na carne, mas o que ele está fazendo ali. Qual o propósito desse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo? O propósito desse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo é protegê-lo de si mesmo. Isso é um antídoto contra a autoexaltação e contra a soberba. Olha isso, está aí no versículo que nós lemos. Paulo diz, olha, por que me foi colocado esse espinho na carne? Por que isso está aqui? Seja ele o que for. Paulo está dizendo, por causa da grandeza das revelações, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, não para que eu me ensoberbecesse, capítulo 7, logo na primeira frase, mas para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Desde quando essa proteção acontece? Essa talvez seja uma das partes mais interessantes da história do apóstolo Paulo. Desde quando isso acontece? Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você sabe que Paulo é confrontado diante da visão que ele tem de Cristo, e ele fica cego, ele cai no chão, e ele está com cartas para perseguir a igreja, lá no capítulo 9, e ali há uma grande transformação. Já no capítulo 15, nós temos Paulo já viagem missionária, trabalhando. Dá uma olhada nesse capítulo 15 aí, vocês. Versículo 36 a 41. Paulo tem uma discussão com Barnabé, severa, por causa de João Marcos. E Paulo fala, não quero que esse fraco venha atrás de nós. Esse cara já nos abandonou uma vez, não bota ele atrás da gente. E a desavença é tamanha, é tão grande, que Paulo sai para um lado e Barnabé sai com João Marcos para outro canto. Capítulo 15. Mas olha só, a primeira epístola que Paulo escreve aos Gálatas, vou pedir ajuda sua aí, para você ler comigo. O pessoal de casa também pode ler. O primeiro estágio da liderança de Paulo, quem puder me ajudar aí com Gálatas 1:1, leia, por favor. Pode ler bem alto, que a gente... Porque em casa a turma vai ler também. Gálatas 1:1. O que diz aí? Paulo, não por parte de homens, ele está dizendo o quê? Não por parte daquela turma lá de Jerusalém, da igreja lá dos apóstolos, não por causa deles. Minha relação não é essa. Eu fui encontrado por Cristo lá na estrada de Damasco. Eu não sou dessa mesma turma, não. Não por parte de homens, mas por parte de Deus. E olha ainda, os outros textos.
Capítulo 2, versículo 6, versículo 9, ao versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentam. Olha o versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Olha só, Paulo foi separado para outra coisa. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, Pedro, hein? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. Paulo está escrevendo isso para uma igreja. Paulo está dizendo, olha só o que Pedro faz. Olha quem é esse Pedro, olha quem é essa turma aqui. Eu não me ajunto com essa turma. O cara é arrogante. Mas há um segundo estágio na liderança de Paulo. E a gente vê isso lá no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. Olha só, chegamos perto da nossa carta já. Capítulo 15, versículo 9. Olha o que Paulo fala. Neste capítulo 15, versículo 9. O que ele diz aí? Porque eu sou quem? O menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Cristo. Isso vai mudando. O primeiro estágio da liderança aparece em torno do ano 49 da era cristã. Depois, esse segundo estágio, cerca de 8 anos depois, no ano 57, ele já se considera o menor dos apóstolos. Mas há um terceiro estágio na vida do apóstolo Paulo, que a gente vê quando nós lemos a primeira epístola que ele escreve a Timóteo. Olha aí, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quem achar, me ajuda aí. Quem ele se diz? Quem ele se considera agora? Hein? Mas que tipo de pecador? O principal dos pecadores. O principal dos pecadores. Percebam? Como é que Deus precisa tratar um apóstolo Paulo? Como é que Deus precisa moer esse camarada? Paulo precisa proteger-se de si mesmo. Se Deus deixasse esse homem solto, ele toma conta da situação. Então Deus mantém ali na carne do apóstolo Paulo um espinho, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse diante das revelações que ele tinha percebido. Sabe como termina a história dele com João Paulo? Bem curiosa. No finalzinho da epístola, quando a gente lê lá, segunda epístola, capítulo 4, versículos 11 a 13, ele faz um resumo de algumas coisas, ele pede ajuda, ele pede que algumas pessoas possam estar com ele, ele fala assim, traga-me João Marcos, pois me é útil ao ministério. Ele muda a sua concepção, até mesmo sobre Marcos. Paulo precisa sim ser protegido dos ataques e precisa se proteger dos ataques. Mas Paulo precisa defender-se e proteger-se de si mesmo. Sua alma, seu coração, seu espírito é muito forte, tem tendência a se tornar alguém rígido, arrogante e soberbo por causa de tudo aquilo que ele já tinha vivido. Então esse espinho na carne, ele é um antídoto de Deus contra a soberba e exaltação, ou autoexaltação. Deus estava protegendo Paulo de si mesmo.
Ainda, uma outra coisa que me vem à mente quando leio esse texto tem a ver com uma deposição de Paulo. O que eu chamo de deposição? Deposição é uma renúncia voluntária. Paulo é cheio de prerrogativas, Paulo é cheio de direitos, Paulo é cheio de condições. Como eu já disse aqui, vocês conhecem. Alguém muito bem preparado, alguém que pode de fato bater no peito e falar assim, olha aí, é comigo, vocês podem vir comigo porque eu sou o cara. Mas Paulo aqui nesse texto, ele diz que aceita o que Deus requer para ele, o que Deus já disse ou não disse para ele, de boa vontade. Então eu me pergunto, por que razão Paulo se submete a esse tipo de coisa, a esse tipo de gente e a esse tipo de situação, de circunstâncias, que causa nele certamente, muita inquietação, muito incômodo. Por que Paulo faz isso? E a primeira resposta para essa pergunta, ou a primeira possível resposta é, Paulo faz isso, se submete a isso, ou abre mão das suas prerrogativas diante da prioridade de Deus, por causa da graça de Deus. Paulo recebe a resposta de Deus, a minha graça, ou na minha graça, você terá tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, Paulo, só a minha graça. Agora o terrível é que graça é o favor imerecido. Essa graça de Jesus é de fato tudo que ele precisa, sim. Sinto muito, Paulo. E Paulo parece estar claro isso para ele. Essa graça de Jesus está sobre Paulo, parece que pertence, mas não pertence. Deus fala com ele, a minha graça te basta. Essa graça não é sua. Eu vou disponibilizá-la a você, mas ela é minha graça. A minha graça te basta. O que realmente importa para o apóstolo, sim, é de fato que Cristo se torne visível, que Cristo cresça. É preciso levar a sério que Paulo não vive mais para si mesmo, nem por sua sabedoria, nem para sua própria honra. Se a sua fraqueza servir para glorificar a Deus, se a sua fraqueza servir para resplandecer de modo especial o poder e a glória de Jesus, ele vai concordar com isso, e por isso ele responde, de boa vontade, tranquilo, de boa, como eu escrevo aqui em outro momento, eu aceito. Por quê? Porque a graça de Deus sobre você é tudo que você precisa. Mas Paulo dá uma outra dica, ele continua, quando ele depois falar, de boa vontade, versículo 9, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É a segunda razão pela qual Paulo se submete a tudo isso, suporta tudo isso, é por amor de Cristo. Esse amor de Cristo está no centro da vida do apóstolo Paulo. Por isso ele pode dizer que sente prazer nas fraquezas, não apenas suportar as fraquezas, perceba, ele não fala que ele só suporta as fraquezas, não, eu passo por cima disso, eu aceito isso, não é só isso, Paulo diz que sente prazer nas fraquezas, mas como assim? Isso é algo muito pessoal, Paulo aceita as fraquezas de livre vontade, a saúda, não diz apenas de maneira genérica, não, isso faz parte da vida dele. Ele tem prazer nos maus tratos, nas necessidades, por amor de Cristo, não por amor às fraquezas, não por amor às injúrias, não por amor ao sofrimento, mas por amor de Cristo. E principalmente porque sabia quais foram os sofrimentos de Cristo. Na realidade, não se trata de um sofrimento qualquer, é o sofrimento por amor de Cristo. Quando, porém, sofrem por amor de Cristo, os seus servos, esses mensageiros sofredores, que assim são fracos, que são atingidos por todas essas coisas, em habitação do poder de Deus, se tornam fortes, se tornam prontos para resistir ao poder da força. Mas também, além da graça e do amor de Cristo, é por causa disso que eu chamo de paradoxo. Paradoxo. Eu não consigo entender isso fora deste contexto aqui. Não consigo entender essa visão de Paulo falando isso para uma igreja
que tem sérios problemas doutrinários, para uma igreja que está passando por dificuldades, que corre o risco de se desviar da fé, no meio de pessoas que estão, sim, influenciando negativamente essa caminhada. Paulo, que tem toda a condição de assumir aqui um papel mais rígido, mais duro, Paulo diz: eu suporto isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há aqui uma palavra em tudo isso, quando ele fala de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. A única vez que Paulo fala de futuro aqui, neste texto, nesse versículo 7 a 10, a única vez que ele fala de futuro. E é curioso porque quando a gente olha um pouquinho para trás, e olhando aquilo que a gente já leu, capítulo 11, versículo 30, ele fala: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. No capítulo 11, Paulo já tinha falado sobre isso. No capítulo 12, versículo 5, ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ou seja, pelo menos umas 3 vezes, e outras vezes anteriormente, Paulo fala sobre isso, sobre gloriar-se, sobre a razão da sua glória, sobre o fim e como vai se gloriar. É como Paulo estivesse de volta para o futuro. E aí eu lembrei daquele filme, gente. Eu, no meu tempo de cinema, há muito tempo atrás, tinha lá um filmezinho muito bacana, na verdade uma sequência de alguns filmes com esses 2 loucos aqui. Quem é da minha época assistiu isso, o De Volta para o Futuro. E, sinceramente, quando eu olhei, falei: poxa vida, mas o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 12 é quase isso. Parece que Paulo faz aqui apresenta uma versão profética do filme, né? Porque Paulo está, quando chega no capítulo 12, versículo que nós lemos, Paulo volta para o futuro outra vez. Se eu tiver de me gloriar, me gloriarei, ou gloriar-me-ei, ou seja, Paulo voltou para o futuro de novo. Eu falei assim: poxa, deixa eu dar uma olhada para esse filme, qual a historinha do filme. A historinha é bem curiosa. Para aqueles que não pegaram, esse rapazinho ali, ele aciona uma máquina do tempo lá, meio que acidentalmente, que esse doutor ali tinha feito, Dr. Brown, e aí ele volta lá no passado, cerca de 30 anos no passado. E aí, quando ele está lá no passado, ele está na mesma cidade, e ele conhece seu pai e sua mãe. E a mãe dele começa a se apaixonar por ele. E isso vai mexer, logicamente, com o futuro. Cria aí um paradoxo temporal. Vai bagunçar o futuro inteiro. E ele precisa, então, consertar essas coisas, fazer com que o pai se apaixone pela mãe, enquanto namorados, para que o futuro não pudesse ser modificado. Fala em namorado, gente. Maridos, vocês deram parabéns para as esposas hoje aí? Ronaldo? É? Teve festa aí? Hugo? Só aí, gente. Nandão? Dia dos namorados hoje. Falar em namorado, eu quase esqueço. Não é? Porque nós, né, temos sempre uma visita de primeira vez, eu deixo de falar, não é? Primeira vez. Vitória, primeira vez você vem, Vitória? Vitória é namorada do Vinícius. E eu falei assim: Vitória, você depois fica 5 minutos comigo que eu quero te contar umas coisas sobre esse cara. Mas eu já desisti, é brincadeirinha. Vitória, seja muito bem-vinda, viu? Espero que seja assim muitas e muitas vezes. Você ganhou o presente do Dia dos Namorados hoje? Não precisa falar, tá? Porque... não é? Deve ter ganhado, né? Ganhou, Vinícius? Não precisa falar, Vinícius. Eu falei que não precisava falar. Tá bom? Mas o casal precisava ali, o rapaz precisava trabalhar, ou precisou trabalhar como um cupido dos seus próprios pais, porque isso ia mudar o futuro. O apóstolo Paulo, nessa carta, parece que está mexendo de novo, voltando para o futuro. Só que Paulo, ao contrário deles dois aqui, Paulo faz isso para atingir o nosso futuro. O que Paulo escreveu aqui nesses dias tem implicações para os nossos tempos. O que nós fazemos hoje, nesses dias, em relação àquilo que Deus coloca diante de nós, tem implicações para o nosso futuro.
Então vamos de novo olhar para o futuro e pensar o seguinte: o que nós estamos pensando para os próximos anos, como igreja, como família do Senhor, como povo do Senhor? Houve quem disse aí, os pais aí, os gurus da administração moderna, que a única forma da gente prever o futuro é planejando ele. Então o que nós estamos pensando, planejando para a nossa vida, o que nós estamos planejando para a nossa igreja? Para a nossa vida devocional, para o nosso tempo de leitura, para os nossos estudos. Se Deus está protegendo o apóstolo Paulo, Deus está também aperfeiçoando o seu apóstolo para lutas futuras. E Paulo diz o seguinte: no futuro, se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Deus está tratando com ele pessoalmente. Paulo ora por livramento, Deus pensa em aperfeiçoamento. Percebam isso na oração de Paulo? Paulo quer que Deus, ou quis que Deus tirasse esse espinho da carne dele. Isso é livramento. Deus me livra desse sofrimento, me livra desse incômodo, me livra desse espinho. Mas Deus não está pensando nisso, Deus está trabalhando para que ele seja aperfeiçoado. Nós cantamos aqui sobre o cântico de Cristo e sobre a noiva, vai buscar a sua noiva. Paulo tem a consciência, nesta epístola ele fala: estou fazendo isso porque eu estou preparando a noiva de Cristo, vocês. É aperfeiçoamento. Quantas vezes, queridos, nós não pedimos para que Deus nos livre de algumas coisas e nós nem ousamos perguntar a Deus: Deus, isso é por um acaso? Se tiver algo a ver com algum tipo de provação que o Senhor está colocando sobre a minha vida, para me moldar, para me aperfeiçoar, para me tornar um servo fiel a Ti, Deus, me fortaleça. Me fortaleça. Assim, esse aperfeiçoamento vai trazer para Paulo essa questão terrível, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aceita o método divino, que significa ter de Deus tudo o que se precisa, porém nada do que se pede ou se merece. Tudo do que se precisa, o nome disso é graça. É quando nós temos tudo o que nós precisamos, mas nada do que a gente possa pedir, ou nada do que a gente possa merecer. Irmãos, quando eu li essa parte da epístola para a gente refletir aqui, eu não consegui parar de pensar em Jesus, lá no Getsemane. Eu não consegui parar de pensar lá em Mateus capítulo 26, versículos 39 em diante. Acontece algo tremendo lá. Acontece algo bem parecido aqui. Jesus também se coloca diante do Pai e faz 3 orações para o Pai, coincidentemente. E as orações são: Pai, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Pai, me tira dessa. E Jesus não obtém resposta alguma dos céus. Nem como a de Paulo: a minha graça te basta, nem isso. Porque Jesus já sai de lá sabendo qual é a resposta do Pai. E por isso, na mesma oração, e no mesmo momento, Jesus vai orando e dizendo: contudo, que seja segundo a tua vontade. Neste texto, Jesus fala, Mateus fala que deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Queridos, aqui nós temos, neste texto, diante de tantas coisas, lições sobre uma oração não atendida. Sobre tantas coisas. A pinça aqui é olhar para essa oração não atendida. Que lições são essas? Para a gente sair daqui com essas 3 lições que foram esparramadas aqui durante toda a minha fala. A primeira lição foi que mais importante que saber qual era o espinho na carne de Paulo é reconhecer qual o propósito divino. Deus tinha um propósito aqui, na vida do apóstolo.
protegê-lo e aperfeiçoá-lo. A segunda coisa, eu acredito que tem a ver conosco, porque de igual modo, Deus tem o propósito de nos manter sobre a dependência de sua graça, para não adquirirmos uma autonomia baseada no nosso orgulho. Desde o Éden, o nosso problema é a autonomia. E eu convido você a fazer um autoexame. O quanto nós lidamos com a autoridade? O quanto nós lidamos com as ideias contrárias? O quanto nós lidamos com as ideias diferentes nos grupos com os quais lidamos? O quanto nós nos submetemos aos grupos, às regras, ou o quanto nós passamos por cima das coisas e das pessoas e das ideias e das regras? É um bom exame para a gente saber se nós não estamos adquirindo uma autonomia baseada no nosso orgulho. Deus tem o propósito de nos manter sob a dependência de sua graça. Mas a última coisa, que de tudo que eu falei e aqui eu vou pontuar em uma frase, é sobre essa oração de Paulo. A oração, irmãos e irmãs, não é para os fortes. A oração é para os fracos. Oração é para fracos, não para fortes. Oração é para aqueles que foram perfurados pela graça de Deus. Por aqueles que já sentiram que espinhos na carne podem ser instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar e nos moldar. Para nos livrar, sim, daqueles que nos atacam, dos ataques externos, mas principalmente para nos livrar de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa altivez. Quando a gente lê em outros textos da Bíblia o que Deus pensa do arrogante, do altivo, a gente deveria temer muito isso. Então, por hoje, é só. Mais importante que saber qual é o espinho na carne de Paulo é reconhecer o propósito divino. Deus tem o propósito de nos manter sobre a dependência de sua graça, para não adquirirmos uma autonomia baseada no nosso orgulho. E diga-se de passagem, nós nutrimos muito orgulho. E por último, a oração não é para os fortes. Oração é dobrar os joelhos, fechar os olhos, erguer os nossos pensamentos a Deus e dizer: Deus, eu não consigo. Eu não posso. Eu não sou capaz. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir, como me conduzir. Por mais que eu seja uma pessoa sujeita a ordenar, por mais que eu tenha pessoas sobre as minhas ordens, por mais que eu seja dominante em muito da minha história, Deus, eu não sei o que fazer diante do Senhor, quando diz respeito à tua vontade, ao teu querer. Deus, eu não sei o que é lidar com a perda dos meus direitos, com abrir mão das minhas prerrogativas. Deus, eu tenho medo de ser perfurado por sua graça. Eu tenho medo dos mensageiros de Satanás, que sobre o seu comando e debaixo da tua autoridade, estão esbofeteando o meu rosto. A oração não é para os fortes, mas para os fracos, para aqueles que foram perfurados pela graça de Deus. Paulo está e se coloca no momento de maior fraqueza, em um bom lugar, um lugar de oração. Paulo aprendeu qual era a chave para obter o poder de Deus. Era a sua própria fraqueza. Vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Talvez Deus tenha, de alguma forma, e eu creio, falado ao seu coração em algum momento deste culto. Pensando nesse culto todo. Talvez você não tinha parado para pensar
em coisas que vêm sobre a gente, que podem ser os mensageiros de Deus para nos aperfeiçoar. Talvez seja o momento da gente falar isso com Deus. E dizer: Deus, eu quero ser surpreendido por sua graça, mesmo que isso signifique o perfurar da minha alma. E eu estou aqui, diante do Senhor.